A paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra da parte de Deus para você. João capítulo 14, do versículo 16 ao 18. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está dizendo que Ele pediria ao Pai um Espírito para estar com os discípulos, porque Jesus, Ele iria morrer, ressuscitar e subir aos céus. E Ele não queria que seus discípulos ficassem sem o auxílio, sem alguém para instruí-los. E Jesus falou que eles iriam receber desse Espírito. 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele habita neles, habitava neles e já estava com eles. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Consolador, ele auxilia o cristão no caminho que ele deve seguir. Mas muito tem seguido os homens, tem desprezado o Espírito Santo, não tem se atentado para o Deus vivo, porque eles têm mergulhado em ensinos humanos que utilizam da Bíblia, mas o entendimento é segundo a carne, não segundo o Espírito. Então vão torcendo muitos versículos, muitas passagens. Uma passagem quer dizer algo, a pessoa torce e dá outro significado. Por que isso acontece? Porque ela está sendo guiada por homens, porque ela está sendo guiada pela carne, ela não está imergida em Cristo, ela não compreende que em Cristo ela tem acesso direto ao Pai, ela não compreende que em Cristo ela consegue compreender as coisas, é sempre buscando em outra pessoa, é sempre buscando no homem. O problema é que muitas vezes a pessoa busca em vários lugares, mas não busca no Espírito Santo, fica dependendo de pessoas. E tem coisas que Deus quer revelar exclusivamente para você, que o homem não vai saber, vai torcer, mas o Espírito Santo não vai torcer a verdade. Ele falará a verdade, ele revelará a verdade. Ele trará o entendimento correto. O Espírito Santo, ele traz o entendimento correto. Ele não mistura as coisas, ele não traz confusão. Mas muitos estão abrindo mão da comunhão com o Espírito Santo para ter a comunhão com o homem. Às vezes o homem está pregando coisa que é da carne, e o povo está recebendo, e os que não recebem não faz nada, não rebate, consente, fica calado ali. E pensa, tenho que ter comunhão, e acaba que ele é como se estivesse aceitando, concordando com aquilo ali, porque não conhece a verdade de Deus. Está faltando autoridade, está faltando ser cheio do Espírito, está faltando nascer de novo, está faltando viver para Cristo. Tem uma passagem que se encontra no livro de 1 João, no capítulo 1 João, capítulo 2, versículo 27. Olha aí o que fala para os que nasceram de novo. Recebe essa palavra aí no teu espírito. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas,
e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha só, está dizendo que a unção de Deus é uma unção que ensina as coisas. E como é que tem pessoas que não estão compreendendo isso? Como é que tem pessoas que não estão compreendendo isso? As pessoas não estão entendendo isso porque há um movimento, há um manifestar. Elas estão focadas na carne, elas não estão focadas no Senhor Jesus. Então, enquanto o foco não for Cristo de fato, elas ficam procurando em pessoas, se esquecendo que a própria unção está disponível. Olha o que diz o texto. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então a unção permanece e não há necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Só que essa unção permanece e ela ensina, mas às vezes a pessoa quer saber de alguma coisa, e em vez de recorrer ao Espírito Santo, ela faz o quê? Ela vai buscar no homem, ela vai buscar na denominação, ela vai buscar numa organização, ela despreza o Espírito Santo, ela despreza Cristo. E vai confiar mais no homem do que confiar no Senhor Jesus. É como se não fosse uma fé real em Cristo Jesus. É uma dependência de homens, é uma fraqueza espiritual muito grande, porque não reconhece Cristo como Deus, não está crendo de fato em Cristo. O coração não está ardendo de desejo pelo Senhor, o coração não está queimando de desejo pelo Senhor. É uma frieza espiritual, precisa se fortalecer, precisa ir na denominação, precisa ir na instituição. É como se dentro de si não tivesse vida de Deus. Aí tem que estar buscando num canto, busca no outro, e vai para outro lugar, e vai para outro. Aí visita, aí vê um pastor pregando, aí o pastor tem unção, a pessoa recebe algo, se anima, mas parece que não sai daquele nível ali, busca, passa uns dias buscando, depois volta e fica frio na fé, não tem ousadia de pregar a palavra. O que está acontecendo? É porque a pessoa, ela não está tendo a fé viva, ela não está crendo real em Jesus. Ela congrega, ela batiza, ela é batizada, ela ceia, ela contribui, ela talvez canta no louvor da denominação, talvez ela pregue na denominação, talvez ela seja um obreiro na denominação, um diácono, um presbítero, mas está vazio de Deus. Dentro da pessoa, dentro, não há vida de Deus, ela precisa recarregar. E ela vai buscar onde? Nas denominações, nas congregações. E a pessoa tem acesso direto a Cristo e não percebe isso. Ela não percebe que também há uma unção que é verdadeira e que, se essa unção permanecer nela, ela vai aprender as coisas. Mas ela prefere buscar no homem porque a sua mente está cauterizada pelo homem, que usa a Bíblia. Mas a pessoa não mergulha no Espírito Santo. Aí a gente não vê aquela vida de Cristo na pessoa. É uma frieza, na hora de orar é uma frieza, na hora de pregar não é o chamado da pessoa, não está afim, não se sente bem. Nunca é o chamado da pessoa, é uma frieza. Na hora de evangelizar é preguiça, é comodismo, é fraqueza, não tem força, não sabe o que prega. Uai! Se a pessoa diz que está se reunindo num lugar que é saudável, como é que a pessoa não está tendo crescimento real em Cristo? É porque ela está indo para uma denominação, mas não significa que teve uma mudança dentro dela. Ela não compreendeu ainda quem é Jesus. Ela tem que conhecer Jesus, ela tem que ser liberta pelo Espírito Santo, ela tem que entender que é só Jesus e não denominação e não placa. Porque muitos colocam placa e denominação. Muitos dizem, tem que congregar, tem que congregar, tem que congregar. Aí a pessoa congrega, a pessoa dá o seu dízimo, a pessoa dá a sua contribuição, a pessoa faz parte, está ali, está nos evangelismos, está no jejum, mas não é cheia do Espírito. Mas dentro dela não há aquela mudança. Quando a pessoa fala, a gente não sente nenhum fervor do Espírito.
é frio, é morto na fé. Como é que está cheio de Deus? Não, mas eu vou para a igreja. Será que entrou na igreja verdadeira, que é espiritual? Ou entrou para uma organização que estão chamando de igreja? Que a igreja verdadeira, ela é espiritual. Ela não é física. Olha o que diz no livro de Atos. Olha o que diz no livro de Atos. Olha o que diz no livro de Atos. Em Atos, no capítulo... Em Atos, no capítulo 8, Atos capítulo 8. Olha só, vou ler do versículo 26. Olha o que diz. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então ele recebeu uma ordem para ir para esse local. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Então, Filipe recebe uma notícia, e ele tem que ir para tal lugar. E quando ele chega nesse local, o que acontece? Era o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. Ele encontra um homem, que é um eunuco. E ele estava lendo Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Olha só que legal, o Espírito Santo estava ali. Ele não estava só. Muitos estão se sentindo só porque não tem o Espírito Santo. Então se sente só mesmo. Não tem, vai se sentir só. Precisa converter a Cristo. Precisa aceitar Jesus de verdade, como suficiente, real. E aí olha o que vai dizer aí. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu o que leis? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, tá. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então ele não sabia, ele não era um israelita. Ele não era um israelita nascido lá. Ele era um eunuco que estava servindo a rainha, né? Era um mordomo, um homem etíope, da Etiópia. Ele não era um judeu. Então ele não sabia de quem contava a história. Ele pergunta, 35, então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo. Não é um Cristo imaginário. O verdadeiro. O verdadeiro. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, ou seja, pode, se crês de todo o coração. De todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, é Ele que salva. Não é o templo em Jerusalém, não é a congregação com os irmãos, é Ele. Não é estar debaixo de um pastor, não eram debaixo de um sacerdote, mas é reconhecer Cristo como Salvador, como Filho de Deus. 38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.
E quando saíram d'água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esse homem que foi batizado, ele creu de todo o coração, e ele entrou para a verdadeira igreja de Cristo. Mas hoje em dia, um homem desse seria enxergado pelos religiosos como um homem sem igreja. Ele encontrou um cara ali que dizia que estava cheio de Deus, mergulhou ele, deu um batismo, ele disse que nasceu de novo, mas quem é o pastor daquele homem chamado Filipe? Quem é o pastor dele? Que denominação, que igreja que ele vai? Quem é o líder dele? Hoje seria tipo assim: as pessoas não dão crédito à verdade de Deus porque eles olham para os homens. Mas o evangelho verdadeiro não tem nada a ver com isso. Filipe foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus deu a direção. Vai para ali, que tu tem uma missão ali. E aquele eunuco creu e recebeu Cristo como Senhor. No coração dele, na vida dele, na alma dele, ele foi batizado. Ele foi salvo, ele entrou para a igreja de Cristo. Só que hoje, quando a gente fala que é só crer, as pessoas dizem, não, mas ele tem que ter um líder, tem que se ajuntar, tem que congregar. Aonde esse homem congregou? É como se as pessoas estivessem tentando anular a graça de Cristo. É como se as pessoas tentassem dizer, Cristo não basta. Ela tem que ter Jesus, mas ela tem que congregar. Ela tem que ter Jesus, mas ela tem que reunir. E a pessoa nem se dá conta que quando ela fala de Jesus com outra pessoa, e se os dois estão ali numa conversa, eles já estão comungando da fé. Jesus falou, aonde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei presente. Mas o povo não tem aceitado, o povo está na religião. Só vale se for na denominação, igreja tal, 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 tal. E quando o povo se reúne fora, mas crê em Cristo, quem é de fora fala, eles estão sem igreja, é desigrejado? Não! Se estão em Cristo, eles fazem parte da igreja de Cristo. E que igreja é essa? É a igreja de Cristo. Não, mas quem é o nome? É Cristo. E quem é o pastor? É Cristo. Não, mas o pastor é Cristo. A pessoa não está crendo. As pessoas não crêem. Elas abrem a boca e falam da boca para fora. Que acreditam que a igreja são as vidas. Mas elas entendem que são as vidas que se reúnem num local que tem lá a igreja tal. Elas não creem que as pessoas que se juntam numa praça, 2, 3, é a igreja. Porque se eles entendessem isso, eles não iriam chamar de desigrejado. Eles não iam dizer, eles estão sem igreja. Se eles já fazem parte da igreja do Senhor. É porque há uma falta de entendimento da verdadeira igreja. Falta uma instrução a respeito sobre quem é Jesus de fato, que também não conhecem. Aí vai buscar em vários lugares. Tudo isso por quê? Porque não busca a direção do Espírito Santo. Não ouve a voz do Consolador, vai buscar no homem. Você que ouve essa mensagem, receba o que eu vou lhe falar aqui. Você, por causa do que Cristo fez na cruz, você tem acesso direto a Deus, real, 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 aquela glória que tu tá buscando em denominação, que tu vai lá, hoje o culto foi tremendo, esse tremendo Deus pode fazer muito mais hoje e agora. Pode trazer-se muito mais na tua casa, tu sozinho lá. Se tu não sente isso, é porque falta um conserto com Deus. Falta uma busca sincera. Falta viver mais para Cristo, largar o pecado, largar as coisas do mundo. Porque a pessoa quer essa glória, mas ela não quer abrir mão. Jesus falou que aquele que quer se chegar a Ele, servir a Ele, tem que carregar a sua cruz. Tem que ter uma renúncia. Se ela quiser ter essa vida dentro dela, a unção do Espírito Santo. Tem muitos que estão buscando em denominação,
Ou vou buscar Deus hoje naquela igreja, vou buscar Deus porque ali o pastor está orando e é fogo. A pessoa está indo buscar esse fogo, essa unção, essa glória. Por que ela está fazendo isso? Porque ela não está sentindo na casa dela. Porque se ela estiver sentindo, ela não vai ter essa necessidade. Ela pode ir reunir, mas a mentalidade é outra. As pessoas estão vazias porque não há esse desejo no coração maior por Deus. Não é em verdade, não é em espírito, como Deus está querendo. Então o Espírito Santo, ele quer guiar as pessoas a isso. Ele quer guiar as pessoas a isso. Tem pessoas que não estão compreendendo isso e ficam buscando em vários lugares. É uma dependência de homens. Não, mas eu preciso ir para ali. Não, mas eu preciso ir para a igreja. Não, mas eu preciso ir para ali. Aí já pensou, uma pessoa tem uma reunião para ir numa denominação, 7 horas da noite, começa a reunião, 7 horas da noite, numa denominação. Aí a pessoa vai sair de casa 15 minutos antes, 6h45. Aí a pessoa, antes de sair, um pouco antes dela sair, mais 6h30, ela começa a orar ali antes a Deus, na casa dela. Aí Cristo se manifesta real ali na casa dela. Igual foi com Paulo. Mas sem a pessoa ficar cega, mas ela sente aquela glória na casa dela ali tremenda. Tu acha que essa pessoa vai falar, não, Jesus, espera um pouco ali porque eu vou ali na igreja porque eu tenho que congregar. Isso não tem lógica. A pessoa, ela está querendo essa glória. Ela está querendo Cristo, mas ela não está percebendo que ela tem acesso e não usa. E fica buscando em vários lugares, porque não é guiada pelo Espírito Santo, é guiada por homens, é guiada pela carne. Não entendeu ainda, não está crendo. É uma falta de fé, isso se chama incredulidade. Falta de fé é incredulidade. Que Cristo, de fato, rasgou o véu e Ele trouxe um acesso direto ao Pai. As pessoas não estão crendo nisso. Então ela vai buscar no homem, porque se o pastor orar, uai, mas tu não tem acesso a Deus, que é maior que o pastor? Por que tu não busca direto de Deus? Por meio de Cristo, tu tem que pedir para o pastor. Ah, mas porque o pastor está com unção e eu não estou me sentindo muito bem. Então conserta a tua vida. Conserta a tua vida diante de Deus. Para de depender dos homens, conserta a tua vida. Porque aí tu se engana a si mesmo. Não conserta a vida e vai lá buscar oração de pessoas. Ah, mas o pastor tem unção. Se ele tem unção é porque ele está com Cristo. Você pode estar com Cristo. É só se consertar. Mas aquele ali tem muita unção. Uai, ele deve estar em santidade, deve estar servindo ao Senhor, deve ter abandonado um monte de coisa do mundo. Faz a mesma coisa. Abandona as coisas do mundo, larga teus prazeres que não agradam a Deus, vive para Cristo, que tu vai ter unção também. Aí tu, em vez de desfrutar daquilo que Deus te dá, tu está buscando num homem. É necessário buscar em Deus. É necessário buscar em Deus, ser guiado pelo Espírito Santo e não por homens. Se desapega, se desapega. Onde aquele eunuco congregou depois? Mas ele tinha Cristo. Ele fazia parte da igreja do Senhor. E aonde ele congregou? Mas pela narrativa, sabe o que possivelmente aconteceu? Aquele cara com tanto desejo de Cristo, jubilando pelo Senhor, fazendo parte da verdadeira igreja, aonde ele chegava, ele devia compartilhar. Olha, existe um homem, que na verdade é Deus, mas habitou como homem, morreu pelos pecados, para te dar uma segunda chance, para te livrar da morte eterna, para te salvar. Com certeza aquele homem pregava. E quando ele está pregando e aqueles estão ouvindo, eles já estão ali congregando. Ou você acha que o congregar só vale se tiver num prédio e falarem assim, olha, aqui é a igreja. Só vale se for assim? Se tiver alguém ali com cargo de pastor, se tiver alguém ali à frente para dizer que é um pastor, não. A igreja de Cristo, o pastor é Cristo. Aquele eunuco, o pastor dele quem era? Jesus, então guiava ele. O Espírito Santo guiou Filipe e passou
a guiar também aquele homem. Porque ele tinha Cristo, e quem tem Cristo é guiado pelo Espírito. Não dependa de homens, dependa do Senhor Jesus. Seja guiado pelo Espírito Santo, se desprende do conselho humano e se volta para o Espírito Santo. Mergulha no Espírito Santo, se deixe guiar pelo Espírito Santo, não caia em armadilhas. Deixe o Espírito Santo guiar sua vida, deixe o Espírito Santo ser o centro. Tira os conselhos dos homens, desfruta daquilo que Cristo te deu, dos benefícios que há em Cristo. Que o Senhor Jesus ilumine os teus caminhos. A paz.